Olá, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sinalizem para mim se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor. O áudio tá bom? Já estou aqui convidando já a Marcela. Só no aguardo, né? Falta um minutinho para dar o horário. O áudio tá bom, gente? Ah, obrigada, Deca. Tô só aguardando Marcela responder. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vão entrando, vão compartilhando. Deixa eu chamar ela aqui novamente. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Ainda no aguardo de Marcela para a gente dar início. Perguntaram aqui se precisa se inscrever para ganhar o certificado. Não, você só comenta na live, tira um print, manda no nosso direct, que a gente manda o link para você ter o seu certificado, tá? Cadê Marcela? Me aceite aí, Marcela. O certificado vai direto para o seu e-mail. Deixa eu convidar novamente Marcela aqui. Deve estar dando algum erro. Aê! Olá, Oi, Marcela! Vamos dar início? Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Meu nome é Tassiana Fernandes, eu sou graduanda do curso de Serviço Social da UFRB. E hoje a nossa live é Lutas e Desafios da Questão Indígena na Atualidade, um tema estritamente importante mediante a atual conjuntura de retrocesso de direitos em que a gente está vivenciando. E enquanto serviço social, precisamos visibilizar a luta indígena, precisamos fortalecer a ocupação desses espaços educacionais e precisamos falar dos seus direitos, né? E para isso, temos uma convidada maravilhosa, né? Que antes de chamá-la, eu gostaria de agradecer, antecipar meus agradecimentos a Elisângela Pancararu. Ela era uma das nossas convidadas também, mas por conta da saúde, ela não pôde se fazer presente, mas deu todo o suporte para que essa live pudesse ser realizada. Em meu nome e em nome de todo o projeto de serviço social, eu gostaria de lhe agradecer. Sem mais delongas, só comentem, compartilhem, aproveitem esse espaço que é de vocês, vamos dar voz ao povo indígena, mandem perguntas, procurem saber tudo sobre a vida da nossa convidada, tá bom? A gente vai tentar contemplar todos vocês durante a nossa live, certo? E agora eu tenho a honra de chamar Marcela Moura, indígena Chucuru do Ororubá, professora, estudante de licenciatura em matemática pelo IFPE, ex-presidenta do DCE, conselheira no Consulp IFPE. Marcela, seja bem-vinda. Por favor, compartilhe seu conhecimento conosco. então boa noite a todos que estão acompanhando. Agradecer à companheira Elis por ter repassado, né, o convite.
agradecer vocês também por ter aceitado a sugestão dela e pela oportunidade. Como o Tassi já falou, sou Marcela Moura, sou do Urubá. Aqui, o meu povo está localizado no município de Pesqueira, em Pernambuco. É a última cidade do Agreste, sentido sertão. O povo indígena Chucuru do Urubá tem uma população de 12 mil indígenas, está organizado em 24 aldeias, as quais estão divididas de acordo com o clima, em região Serra, Agreste e Ribeira. A minha aldeia é a aldeia Canabrava, resido dentro do território e está localizada na região Serra. Sou professora dentro do território também. No momento, sou estudante de licenciatura em matemática, estou no último período do curso. E dentro do IFPE também assumi alguns cargos no sentido do movimento estudantil, fui presidente do DCE e no momento também estou como representante discente no Consulp, que é o maior órgão que nós temos dentro do IFPE. Ele é um conselho consultivo e deliberativo sobre todas as questões. Então, estou aqui para contribuir com vocês. Peço licença ao Sagrado que ele guie esse momento e que saia conforme a gente planeja e que eu possa contribuir bastante essa noite. Então, eu posso começar já, Tassi, já contribuindo? Pode, por favor. Sou da área de matemática, né? Estou contribuindo com vocês que são da área de serviço social. Também foi uma das minhas opções de curso. Eu passei uma vez para a Uni, em uma faculdade particular aqui, mas o amor pelos números foi mais forte. Mas assim, eu sempre tive essa questão de preocupação com o social. Eu acho uma área muito bonita e necessária também, a área de serviço social. Então, eu escolhi, assim, para falar um pouco sobre a questão, como eu falando sobre os desafios, né, e as lutas na atualidade. Eu vou iniciar falando um pouco sobre as questões de território, que é uma questão, um desafio não só da atualidade, mas ela vem lá desde de 1500, quando a gente passa por esse processo de invasão dos nossos territórios, quando a gente começa esse processo de migração, na tentativa de se manter vivo, né? Então, a Constituição Federal de 88, no artigo 231, ela reconhece que nós, indígenas, temos o direito originário às terras e que é de responsabilidade da União demarcar essas terras e fazer com que a gente possa usufruir de tudo que tem dentro dessas terras. No entanto, nem sempre foi assim tão fácil, como todos já sabem, nesse processo de invasão, de colonização, que todas as comunidades, os povos originários sofreram, meus ancestrais. E aí a gente segue nessa luta. Fazendo esse recorte de 88, né, que é quando a gente tem esse direito reconhecido, no entanto, ele não é cumprido. Está lá na Constituição muito bonito, mas infelizmente ele não é cumprido. E assim, cada povo começa uma luta pela reconquista desse território. Falando especificamente sobre o meu povo, o meu cacique, ele participou da Assembleia Constituinte, que foi todo o processo da reformulação da Constituição, né, e participou da luta para que esse artigo 231, como outros, fosse garantido, que foi o cacique Chicão. Então, quando ele retorna de Brasília, ele retorna consciente dos nossos direitos e disposto a enfrentar isso. Nesse período, aqui no território, a gente estava passando por esse processo de identificação e delimitação do território. Mas, assim, um processo muito lento e que o Estado ele não fazia a parte dele. Uma coisa tão simples de fazer, a questão documental, reconhecer, delimitar e demarcar o território e dar aos indígenas o que era deles por direito, e o Estado não fazia. Então, na época também já existia também um grande preconceito, quando daqui do meu povo foram 5 pessoas para participar da Assembleia Constituinte, e do Nordeste foram outros indígenas também. E já existia muito esse preconceito de que no Nordeste não existia mais indígena, porque a gente já não tem mais as características, né? Do olho puxado, de todo mundo ter o cabelo liso. Então já existia esse preconceito. Então, só o fato de ter participado da Assembleia Constituinte já foi um ato de resistência naquela época. E aí, quando o Chicão ele retorna para o território, ele retorna dizendo: ó, a gente tem direito à terra, a gente tem direito à saúde, a gente tem direito à educação. E a gente não está tendo acesso. Então, já que o Estado ele não cumpre o papel dele, a gente vai tentar cutucar para que ele cumpra. E aí, aqui no território, inicia o processo de retomada mesmo das terras. A partir de 1990, inicia esse processo de retomada e de expulsão de fazendeiros e poceiros. E aí se dá todo esse processo aqui dentro do território.
E, consequentemente, nós tivemos o assassinato do cacique Chicão, que enfrentou esse processo e de tantas outras lideranças. E aí, trazendo para a atualidade, hoje aqui o meu território, o território do meu povo, ele é demarcado, porém a gente passou por todo esse período. E indo para a questão de Brasil, não só local, mas de Brasil, a gente está com uma luta no momento que é contra o marco temporal de 1988. Esse marco temporal, ele é inconstitucional porque ele diz respeito à própria Constituição e ele diz que só tem direito a estar nas terras indígenas e a continuar os indígenas que já estavam sob posse desses territórios no dia da promulgação da Constituinte, que foi 5 de outubro de 1988, ou que já tinha algum processo físico ou jurídico por essas terras. Porém, se a gente for avaliar o histórico, por exemplo, aqui no meu território e em vários do Brasil, nesse período, muitos nem tinham consciência que a gente tinha esse direito e as terras não estavam sob Isso. posse de nenhum dos povos indígenas, estava sob posse de fazendeiros, de poceiros, de outras pessoas que vinham de fora. E os indígenas viviam meio que reféns dessas pessoas. A realidade aqui no território é que as pessoas elas eram praticamente escravas, faziam um trabalho praticamente que escravo para essas pessoas que estavam sob posse dessas terras que são nossas por direito. E aí a gente está nessa luta contra esse marco temporal desde 2018, 2017 na realidade, que é quando o parecer é estabelecido. Semana passada ia ser votado no STF e tendo em vista todas essas situações, é claro que a gente é contrário, porque isso ameaça a nossa existência. E aí vai ser agora dia 13 de novembro. E eu deixo o um recado aqui para o pessoal que está vendo, para a gente mobilizar as redes sociais. Se vocês forem pesquisar um pouco sobre o movimento indígena, a gente é muito de ir para cima, no sentido da cobrança dos direitos e de ir para Brasília mesmo, porque é a única forma que a gente tem de ser ouvido. No entanto, devido a esse período que a gente está vivendo, a gente não está podendo fazer isso. Então, é uma coisa também que prejudica muito nesse sentido. Então, no momento, o que a gente tem de utilizar são as redes sociais, e é o que a gente está tentando mobilizar. Então, eu deixo aqui, principalmente, acompanhar a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que lá todos os dias tem informações e a gente está nessa mobilização. E eu convoco todo mundo dia 13 do 11 para a gente estar lotando o nosso Instagram, Facebook, Twitter, o que for, com essas informações para fazer essa pressão. Falando também sobre nesse sentido, na Bahia, o povo Tuxá é uma situação bem delicada, entre outros povos também do país. Como eu disse, aqui o meu território ele é demarcado, mas essa não é uma situação de outros povos. E aí o povo Tuxá está nesse processo de identificação da limitação do território e a Justiça da Bahia, do Estado da Bahia, determinou a reintegração de posse das pessoas que habitavam essas terras antes dos indígenas. Então, foi todo esse processo, como eu comentei aqui, que houve aqui de retomada, houve também no povo do Chad, entre outros povos. E aí, nossos parentes, eles estão nesse processo bem delicado, bem angustiante, porque correndo o risco de ser expulso de seu território. Então, também, assim, está mais próximo de vocês, né, aí. Então, para a gente estar com esse olhar, com esse cuidado, e, assim, de acompanhar realmente essas redes, nas redes sociais, para a gente estar se informando e contribuindo. Voltando um pouco para o meu povo, eu falei aí do assassinato do cacique Chicão. Então, o processo de retomada dentro do meu povo, ele durou aproximadamente 20 anos. Durante esses 20 anos, nós tivemos 6 assassinatos de lideranças, tivemos muitas outras lideranças criminalizadas. Chegou uma época que os próprios indígenas eram culpados de assassinar esses indígenas, sendo que a gente sabia que tinham sido a mão de pessoas que não aceitavam que as terras que estavam sob posse deles, que eram nossas e que nós estávamos retomando. Então, através de alguns órgãos que são parentes dos povos indígenas, orientaram o cacique atual, que é o cacique Marcos, que isso é uma injustiça, assim, sem justificativa alguma, essa questão de violência pela luta pelo direito à terra. E aí a gente denunciou o Estado brasileiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por essa morosidade no processo de demarcação e por todas essas consequências que a gente teve de perder várias lideranças de uma forma brutal. E aí a gente conseguiu, a gente processou o Estado brasileiro e conseguimos. O Estado teve que indenizar a gente. Não que a questão da indenização fosse algo importante, mas o fato da gente conseguir processar o Estado brasileiro em uma organização interamericana, para a gente foi uma vitória muito grande. E, assim, uma forma de
reconhecer todo esse sangue que foi derramado. Então, no sentido de território, é essa questão. Outra questão importante que eu estou falando aqui de terra, de território, muitas vezes as pessoas veem o espaço como de terra, de território como comércio. Tem muita questão de que o índio é preguiçoso, porque só dizem que só tem mato na terra. Só que na realidade a gente diz que a terra ela é nossa mãe. Então, assim, a nossa mãe, a gente cuida dela. Não tem como a gente colocar fogo na nossa mãe, não tem como a gente jogar veneno na nossa mãe. E assim, a gente, sem contar que os nossos territórios, eles são morados dos nossos ancestrais, é onde está ficado toda a nossa história. Então, a gente tem muito essa relação íntima de cuidado com a terra, com o nosso território. É onde a gente se sente livre, é onde a gente se sente em contato com a natureza, é onde estão todas as nossas forças ancestrais. Então, falar toda essa importância do porquê desses territórios. E sem contar também que muitos povos indígenas eles sobrevivem da produção que há ali no território. Por exemplo, aqui a agricultura familiar ela é muito forte. Então, assim, a principal fonte de subsistência do povo aqui é a agricultura. Então, por isso que é tão importante essa questão dos territórios para a gente. Outra questão importante quando se fala dessa questão de terra e de território, aqui em Pernambuco, em Itacuruba, no povo Pancará, se está tentando colocar uma usina nuclear dentro desse território. E assim, isso para a gente é uma das piores coisas que pode acontecer, porque vai impactar diretamente no meio ambiente ali, na natureza, e agredir, e a gente pensa muito também nas futuras gerações, que planeta que a gente está deixando para elas, como é que vai ter esses territórios. Então, por isso, a importância dos territórios estar sobre posse dos indígenas, e por isso a gente dizer não ao marco temporal nesse sentido, tendo em vista toda essa importância dos territórios. Como eu sou de educação, eu achei importante também destacar essa questão da educação. E também daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, né? Então vou tentar ser breve para dar tempo de vocês matar a curiosidade. Falando também um pouco sobre educação, que também é uma luta, é um desafio que a gente tem nos dias atuais e também sempre foi pauta de discussão do movimento como um todo. Então, assim, dentro dos territórios hoje, a nossa luta é pela educação específica e diferenciada, porque a gente entende que nossa história, nossos costumes, tradições, elas devem ser ensinadas dentro da escola, como forma de fortalecer isso. A escola ela tem esse papel muito importante dentro dos territórios indígenas de dar esse apoio à comunidade e esse reforço. Então, vindo precisamente para o meu povo, atualmente a gente tem 38 escolas dentro do território, onde 3 são de porte médio, vão da educação infantil até o ensino médio. Uma dessas escolas está localizada dentro da minha aldeia, na qual eu sou professora de matemática, né? E assim, também foi todo um processo que o Cacique Chicão, ele pensou, ele começou a discutir lá atrás esse processo de educação, de entender que professores indígenas precisavam atuar dentro das escolas, era um sonho dele. E daí também parte a minha vontade na questão de lecionar, por ser uma forma de estar contribuindo com o meu povo nesse sentido. Então, hoje, cada povo tem uma forma, claro, de organização da educação, mas a pauta principal é essa, de ter essa educação específica e diferenciada, que cada povo possa ensinar seus costumes, línguas dentro das escolas, e também é reconhecido pela Constituição esse fato, né? E indo para a questão da educação superior, por exemplo, a gente percebe nos últimos anos, se vocês forem pesquisar, um grande aumento da presença de estudantes indígenas nas universidades, por exemplo. E isso se dá devido à questão de cotas, que é outra pauta também bastante importante e bem discutida assim, né? E que eu particularmente defendo por acreditar que a gente tem uma desigualdade muito grande em nosso não tem condições de enfrentar os processos seletivos e avaliativos que, assim, enquanto professor, enquanto estudante, muitos eu não concordo com a forma, são sistemas de avaliação punitivos, que não estão ali para avaliar, mas para punir a pessoa. E esse aumento também a gente avalia que se dá devido a vestibulares e seleções específicas feitas para indígenas, que muitas universidades já vêm aderindo nesse sentido. Mas também se tem a preocupação,
porque muitas vezes a universidade ela dá esse espaço de que o estudante ele possa entrar, mas aí a gente tem que se preocupar também com a permanência desse estudante lá dentro. E aí, situação, porque normalmente essas universidades elas estão localizadas nas capitais ou em cidades distantes dos territórios. No momento que o jovem ele é aprovado no processo seletivo, tem essa preocupação da questão dele, muitas vezes tem que se afastar do território, e isso afeta muito a questão da espiritualidade, a questão emocional, de estar longe do território, das suas vivências, de estar longe dos seus familiares, a questão financeira também, de se viver em uma cidade. E aí, quando a gente parte para a questão financeira, a gente tem uma bolsa permanência, né, de auxílio do MEC, e essa bolsa também é uma luta, porque é direito, está garantido, mas nem sempre ele é cumprido. E aí, todos os anos, é uma agonia, porque às vezes o MEC abre o sistema para que o aluno se inscreva, às vezes não abre. Tem algumas universidades que dão assistência nesse sentido, eles não dão essa assistência de ajudar o aluno, de estar junto com ele, né? E todos os anos, como eu disse, é uma agonia. Inclusive, em 2018, eu fui para Brasília junto com os parentes, porque o MEC ele queria liberar somente 2.500 bolsas. E naquele período nós tínhamos 5.000 estudantes indígenas que estavam, indígenas e quilombolas, né, que a bolsa é para indígenas e quilombolas, que estavam ingressando em universidades federais. E aí, como é que ia ser esse processo de escolha, se só 2.500 estudantes iam ter direito? Então, a gente foi a Brasília e tentou, mobilizou e conseguiu isso, né? E aí é nesse sentido que a gente vem também. Sem contar também que muitas vezes a gente vai para a universidade com aquela expectativa e às vezes a gente se frustra com a questão do modelo de ensino, né? Porque muitas vezes não se tem essa distinção de indígena e de não ser, e a gente acaba, assim, tendo contato somente com conhecimentos técnicos. A gente muitas vezes vai para a universidade com o objetivo de voltar para dentro do território, mas a gente não tem nenhum tipo de orientação dentro da universidade de que forma a gente pode estar contribuindo. Então, é muito mais a gente que acaba ensinando do que aprendendo na universidade nesse sentido de quando a gente parte para a parte específica de povos originários, né? E aí também é uma questão que a gente vem batendo de frente, de que a universidade ela precisa se adaptar para nos receber, de dar esse espaço para a gente, mas também de procurar se atualizar, se informar, para que possa nos ajudar nesse sentido. E aí é onde a gente tem esse espaço, vem tentando, né, ter esse espaço de debate com essas universidades, no sentido de construir junto, porque a gente acredita que só assim, e que eles nos escutem para entender quais são as nossas necessidades, para que eles possam atender a essas necessidades. E aí já tem assim alguns espaços que a gente já percebe alguns indígenas muito, estudantes indígenas muito organizados, né? Na Bahia, por exemplo, conheço algumas pessoas daí, e o movimento indígena dentro das universidades, ele é bem presente. Na Paraíba também conheço outras pessoas que são outros parentes. Na UNB, em Brasília, também é bem presente esse movimento, né? Então, assim, o objetivo é que a gente futuramente tenha essa educação intercultural que possa atender a nós, que possa atender ao povo, às pessoas vindoras de quilombo, né, aos negros também, e que a gente não vai para a universidade somente aprender aquele conhecimento que já está nos livros e do branco, mas que a gente possa estar construindo de forma coletiva e possa estar aprendendo também. Então, é um pouco do que eu queria contribuir com vocês. Estou vendo aí que já tem várias perguntinhas, aí vou abrir para as perguntas, porque aí o diálogo ele flui melhor, para matar a curiosidade de vocês. Pronto, muito obrigada, Marcela. Tem gente aqui só tecendo elogios para você, viu? Márcia Clemente colocou: Marcela, sua fala demonstra uma militância política e acadêmica muito importante. O movimento de resistência indígena tem conseguido formar lideranças. Tem uma pergunta aqui de Márcia Clemente também. Ela coloca: eu sou de Pernambuco e a morte do cacique Chicão causou muita comoção. Como vocês fazem para garantir a memória da luta para as novas gerações? Vale frisar também que em 2019 o número de lideranças indígenas assassinadas bateu recorde em 11 anos, né?
Isso. Então, quando ele foi assassinado, eu era criança, né? Eu não tenho lembrança, tinha 2 anos de idade. E aí a forma que a gente tem de manter ele vivo são diversas. Dentre elas, a gente, todos os anos, a gente realiza uma assembleia, que é um evento que tem 4 dias. Durante 3 dias são discussões, todos os anos a gente delimita um tema. Essa assembleia ela começou somente em 2001, quando teve a Assembleia dos Povos Indígenas do Nordeste, do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, e foi feita aqui em Chucuru. E aí vieram indígenas de todos os estados do Nordeste, e foi escolhida uma data pensando na data de aniversário do assassinato dele, né? E aí foi pensado, qual é a forma que a gente tem de mostrar que com a morte de Chicão a luta não parou, a luta continua e que ele se mantém vivo entre nós. E aí o pessoal passou 3 dias em discussões e no último dia disse, vamos descer até a cidade, o local que ele foi assassinado, em uma marcha, mostrando que essa é a nossa forma de resistir, que essa é a forma de mostrar que não foi em vão que ele deu o sangue dele com a luta. Então, desde 2001, a gente tem esse evento que a gente chama de Assembleia. No começo, a gente discutia mais, eram mais discussões internas, um processo de avaliar como estavam as coisas dentro do território, como que precisava melhorar, quais os pontos positivos e negativos. Só que por ser um evento que começou assim, a ser feito de uma forma muito organizada, a gente começou a receber pessoas do mundo inteiro, indígenas e não indígenas. E aí hoje essa assembleia ela tem um caráter político e social para a sociedade, não só para o povo. E aí são 3 dias de discussões que a gente normalmente pega uma pauta que está sendo discutida na sociedade, porque não tem como a gente separar mais no campo das lutas. E no último dia tem um momento de espiritualidade, um momento religioso, com celebração, e a gente desce em caminhada da aldeia Pedra d'Água, que é onde ele está sepultado lá, e desce até o bairro do Chucuruz, na cidade de Pesqueira, que foi onde ele foi assassinado em marcha, e no final tem uma fala das lideranças sobre aquele tema. E aí, também pensando nesse espaço de realizar essa assembleia, foi feito um espaço que é chamado Espaço Mandaru. Mandaru é o nome indígena de Chicão, foi o nome que o Encanto deu para ele. Então, tem esse espaço que traz o nome dele. Depois eu posso estar enviando fotos para vocês. E assim, as formas também, como eu falei, é a escola. Todos os anos a gente trabalha um projeto didático e sempre a gente frisa essa questão histórica dele de vida. Então, praticamente todos os dias em sala de aula a gente está citando ele, a história de vida dele. E essa é a forma que a gente tem de fazer com que a memória dele não seja esquecida. São algumas das formas que a gente faz para que essa história dele não seja esquecida. Acho que respondeu, né? Sim. Márcia, ela também faz outra pergunta. Você pode falar sobre os impactos dos megaprojetos de barragens em territórios indígenas? Como eu falei, né, tá tendo aqui a questão da usina em Itacuruba. E se a gente for para a região norte é bem pior, né? A questão do minério e tudo mais. Então, essa questão, ela fere muito a questão do meio ambiente, da natureza, que é muito o que a gente defende. Porque muitas vezes isso é muito de interesse do capitalismo e o capital, ele não se preocupa, o projeto do capitalismo, ele não se preocupa nesse cuidado. E ele não se preocupa também, como eu falei, com o futuro, de como é que vai ser feito isso, quais as consequências que pode trazer para aquele espaço. Então, muitas vezes eles mostram que a gente está se negando a aceitar um projeto desse, que a gente é egoísta porque isso ia contribuir com a sociedade, mas eles não pensam do nosso lado de cuidado de relação com a terra, que não é igual ao deles. Então, sempre que tem esses projetos, e se vocês forem analisar e forem pesquisar, não se tem esse cuidado, esse respeito com o meio ambiente, que é algo que é muito preocupante no nosso país, sobretudo na nossa região, acho que no geral, como um todo, e é algo que a gente tem tentado preservar o pouco que ainda resta. Então, por isso que é uma abordagem assim um pouco complicada, porque a gente às vezes sai muito como um culpado de não querer, mas aí a gente preza muito por esse lado do meio ambiente, da preservação ambiental, nesse sentido. Certo. Albani, ela pergunta: me fala do significado da contribuição da militância para a resistência e formação de novos quadros na universidade.
Travou um pouco, tá? Se eu não conseguir entender. Não, certo, eu repito. Me fala do significado da contribuição da militância para a resistência e formação de novos quadros na universidade. Bom, então eu sou aluna de um instituto federal, né? Não é de uma universidade que está localizada aqui na minha cidade. Mas a gente conseguiu diversos avanços, e principalmente porque eu e outras pessoas, a gente acabou assumindo esse espaço também dentro do movimento estudantil para a gente ter mais força. Então, citando aqui a realidade, a nossa primeira briga foi pela bolsa, porque do MEC, que é a que eu citei anteriormente, porque o instituto ele não fazia o pagamento. E aí a gente não entendia por quê. E aí a gente foi para cima entender que era toda uma questão de tramitação, de documento, de contato com o MEC, e a gente conseguiu. Posteriormente, a gente conseguiu a questão do vestibular, que hoje, indígena, quilombola e pessoas do campo, elas não pagam mais, porque pagavam uma taxa para fazer o vestibular, então não pagam mais. Isso foi também uma conquista através de nós indígenas. Eu participei de uma reunião da comissão do vestibular e a gente começou a rever o edital e de que forma a gente poderia estar fazendo algumas alterações para facilitar o acesso e a permanência desses estudantes. E aí, ano passado, a gente teve uma experiência bem legal, que foi realizar o vestibular aqui dentro do território indígena. Então, foi realizado em 3 povos diferentes, o vestibular. E aí, porque tinha toda essa questão de translado, de transporte dos meninos. E aí, a gente conseguiu isso. E também aqui está sendo pensada uma especialização voltada para indígenas e quilombolas, no sentido de decolonialidade do ensino superior, né? Então, assim, contando um pouco da minha experiência essa, e aí, como eu falei, em outros espaços de universidade que a gente tem alguns coletivos de estudantes, a gente também tem diversas outras experiências que vai muito nesse sentido, e a gente sempre dialoga muito de quais são os objetivos que a gente pretende traçar e de que forma a gente pode estar fazendo isso quando a gente tem a oportunidade de se encontrar nesse sentido. E acredito que os quadros são esses, de toda universidade ter seleção específica, vestibular e seleção específica, da gente, acho que é algo um pouco mais à frente, mas da gente já conseguir que as grades dos cursos, elas tragam disciplinas que falem sobre a questão indígena, no sentido geral, mesmo que você não vá atuar dentro de um território, mas acho que a gente existe, a gente está aqui, a gente, muito antes de tudo, já estávamos aqui, muitas vezes a gente é esquecido, é tido como nada. Vários cursos, muitas vezes que atuam com o social, com o político, ele não se preocupa em citar os povos indígenas, a gente é o tempo inteiro invisibilizado. Como eu Isso. falei, a gente está lá e a gente não é citado como parte do processo de construção social, política e cultural do país. A gente é totalmente invisibilizado. Então, acho que são esses quadros que a gente permeia dentro desses espaços que a gente tem. É por isso que esse debate da gente é muito importante. A gente precisa dar voz à luta indígena, né? Ada, ela pergunta aqui, juntamente com Bruna, quais são os maiores desafios enfrentados na sua comunidade atualmente? Eu não te ouvi, cortou de novo. Certo. Quais são os maiores desafios enfrentados pela sua comunidade atualmente? Bom, então, como eu falei, o nosso território está todo demarcado, a gente está sob posse dele. Então, assim, isso dá um pouco de instabilidade, porém o marco temporal ele vem para tirar essa instabilidade. No sentido de educação, eu falei que aqui nós temos 38 escolas, são escolas estadualizadas, porém o governo ele não reconhece a categoria professor indígena. Então, assim, a gente vive de mini contrato, todos os anos é uma agonia, uma luta com o Estado, e aí a nossa luta é pelo reconhecimento da categoria de professor indígena e que se tenha um concurso específico, porque, como eu falei anteriormente, a luta foi para que se tivesse professores indígenas. Então, hoje nós temos professores indígenas formados em todas as áreas e que atendem, dão conta da educação escolar dentro do território, mas a gente não tem condições dignas de trabalho. Então, é também um desafio que a gente tem travado aqui com o Estado de Pernambuco, o reconhecimento dessa categoria e que se tenha esse concurso específico. E porque se nós somos indígenas, nós estamos aqui, nós somos um povo originário, a gente precisa ser tratado de forma específica nesse sentido de educação também.
No sentido de saúde, a gente tem um sistema de saúde, né, que atende dentro das necessidades. No caso, postos de saúde, a gente não dispõe de hospital. Hospital a gente tem que vir para a cidade. E aí também a política de saúde, né, ela desacoberta os indígenas que não estão mais dentro do território. Então, se você mora na cidade, você não tem direito, você não tem acesso à saúde. Também isso é uma forma muito agressiva, porque é como se, porque você saiu do território, você está na cidade, você deixa de ser indígena. Porque se é um direito que é para todos os indígenas, por que no momento que eu vou morar na cidade, eu vou deixar de ter esse direito? Então, muitas vezes também isso impacta na questão dos jovens, que muitas vezes saem para a cidade para estudar e eles acabam perdendo esses direitos. Então, assim, são mais essas lutas que a gente tem no momento, como a gente tem essa instabilidade da questão de terra, mas assim, a gente já sofreu vários processos, como eu falei, bastante dolorosos, para que hoje a gente possa ter esse conforto, entre aspas, né? Isso mesmo. Marcela, como tem sido o enfrentamento à pandemia? Então, no início, né, da pandemia, falando especificamente sobre a educação, a gente estava na escola no mesmo dia, todo mundo já assustado com a situação que estava no estado de Pernambuco, e a gente sem saber como ia lidar com aquilo dali para frente. E no mesmo dia, as aulas já foram canceladas. E aí começou todo esse processo informativo dentro do território, de fechar o território, de sair somente quem precisasse, de todos os cuidados que a gente tinha que tomar de estar em casa, de usar máscara quando sair só para o necessário. E aí, assim, particularmente, eu achava que era uma coisa que estava muito distante da nossa realidade, que talvez não chegasse dentro do território. As equipes de saúde, elas foram treinadas, receberam treinamento de como lidar com a situação, desde o motorista que atua no translado dos funcionários das equipes de saúde até o médico. Todo mundo passou por esse treinamento. Os agentes de saúde entram em campo para estar comunicando à comunidade de que forma atuar nesse sentido. E aí, quando surgiram os primeiros casos, foram de indígenas que trabalhavam na cidade, trabalhavam em um frigorífico, e esse frigorífico foi praticamente 100% infectado. Foram 5 pessoas da aldeia que eu moro, e aí, assim, foi um pouco desesperador naquele momento, porque também, no início, era uma forma que ninguém sabia como o vírus reagia de uma forma diferente em cada organismo. A questão de transmissão, todos os dias saía uma informação diferente, e assim, todo mundo assustado mesmo com a quantidade de números de mortes que tiveram. Mas aí o cacique, em parceria com a associação daqui e o DICEI, né, que é o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, montaram um espaço de acolhimento dentro da comunidade, que foi na escola, como a gente estava sem aulas. E essas pessoas, elas foram isoladas durante o período de 14 dias, que era o isolamento, tendo acompanhamento médico, social, psicológico, nutricional, todo atendimento possível. E as famílias também foram acompanhadas. Foram casos leves, a gente está com 70 casos confirmados, 74, 73 se encontram curados no momento e a gente teve um óbito. Então, está sendo isso. O período também da quarentena foi um período chuvoso aqui. E assim, a gente tem muita barragem, muito rio, cachoeira. E fazia muito tempo que aqui não tinha tido chuvas fortes. Tinham barragens que faziam 10 anos que não tinham enchido. E aí encheram, sangraram. Então, foi um período que estava todo mundo em casa. E porque muita gente estava sem trabalhar, sem estudar. E tinha lazer, né? E aí, essas aldeias que tinham essa questão de barragens, de rios, de cachoeiras, foram feitas barreiras sanitárias para que somente as pessoas daquela comunidade elas pudessem entrar e sair, tendo em vista os cuidados que a gente precisava ter no momento. E também a gente tem um santuário dentro do território. Esse santuário vem gente de todo o país, o mundo, quer dizer, porque é um dos pontos que Fátima veio, né? Veio e aí é um local bastante conhecido. E aí esse espaço também foi fechado durante esse tempo e a comunidade sempre sendo atualizada através das equipes de saúde, das formas que a gente devia estar agindo, né, com os cuidados. No sentido de educação, foi uma preocupação também, porque
A gente não tem internet, nossos alunos não dispõem de celular, de computador todos, e aí a gente pensou, o ensino remoto ele é totalmente excludente, e a gente não concordou em usar ele, tendo em vista que não ia atender nem 50% dos nossos estudantes, mas aí o Conselho de Educação começou a pensar de que forma a gente podia estar chegando nesses estudantes, entendendo também que a gente não podia deixar eles durante todo esse período sem aulas, né? E aí a gente retorna para a educação, passa por formação com a saúde, para a saúde nos orientar de que forma a gente podia estar agindo com equipes pequenas. Então, cada dia foi um grupo pequeno de professores, de funcionários da educação que a saúde estava nos orientando. E aí a gente está planejando as atividades. A gente preparou um projeto, na realidade, para trabalhar nesse período de quarentena. A gente dividiu esse projeto em 6 módulos. Cada módulo é uma temática diferente, voltada para a questão do povo. A gente está planejando essas atividades e entregando casa a casa. Alguns estudantes, eles moram um pouco distante da escola, então a gente tem motoristas que fazem esse translado desses estudantes e que estão fazendo a entrega dessas atividades. Os que moram mais próximo da escola, nós, professores da comunidade, estamos fazendo essa entrega com todos os cuidados de estar indo de máscara, de estar higienizando o material, de pedir o tempo de quarentena 72 horas. E aí está sendo feito dessa forma o processo de enfrentamento à pandemia dentro do território. Maravilha. É, te perguntaram aqui, qual o nome da sua comunidade? Chucuru do Ororubá é o povo, e eu moro na aldeia Canabrava. São 24 aldeias, cada uma tem um nome diferente. Eu moro na aldeia Canabrava, sou do povo Chucuru do Ororubá. Márcia está perguntando quais movimentos sociais têm se aliado às lutas de resistência indígena. Então, assim, aqui a nível local a gente tem vários movimentos que a gente pode estar citando, no sentido de quilombola, de sem terra, de mulheres. A gente tem muita parceria nesse sentido de juventude, então, assim, a gente tem muita parceria aqui. A nível mais abrangente, a gente tem o SIM, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, que é um parceiro dos povos indígenas. E aí, a nível local, aqui a gente tem bastante parceria nesse sentido também, de ter essa troca e de estar junto nas lutas. E sempre teve, assim, desde a época do Cacique Chica, sempre teve esse contato, essa parceria com essas diversas comunidades e povos que também são de luta e que a gente sempre procurou somar junto com eles. Evna pergunta, quantas etnias indígenas existem no Brasil, se você sabe responder? São mais de 300 etnias indígenas atualmente. Bastante. Márcia pergunta, quais sugestões de leitura você poderia falar para que nós possamos nos aproximar das histórias das lutas indígenas no Brasil? Ó, tem aí Ailton Krenak, não sei se vocês já ouviram ele, James Baniwa, Eliane Potiguara, a gente tem bastante literatura aí. Recentemente a gente teve Geni Nunes, Dorico Juli. Se vocês quiserem, depois eu posso estar fazendo uma listinha e tá passando, porque aí fica Por melhor, né? favor. Aí a gente divulga aqui, certo? No começo da sua fala, você falou da questão do preconceito do fenótipo, né, das características. Eu tenho uma amiga, Raquel, ela é indígena, né, lá do Ceará, e ela sempre me relatava o quanto preconceito sentia por causa do cabelo, por não ter aquele padrão de cabelo, de olho, de cor, e as pessoas não consideravam indígenas. Você pode relatar uma experiência que foi bem marcante relacionada a isso, esse preconceito? Então, assim, às vezes eu não passo tanto por isso, né? Por conta da minha cor, ainda. As pessoas ainda aceitam quando eu digo que sou indígena, mesmo sem ter o puxado, o cabelinho escorrido, o restante das características, mas pela cor, as pessoas, assim, nunca foram tão agressivas nesse sentido, né? Porque às vezes também tem mas usa celular, não sei o quê. Então eu sofro mais desse tipo. Mas assim, por exemplo, quando eu ingressei no instituto, tinha outra menina indígena e ela era branca, cabelo liso, loiro, tinha olho claro. E ficava uns comentários com ela que eu não gostava, de estar dizendo que ela era índia falsa, não sei o quê. E eu sempre ia pra cima
no sentido de defesa, porque ela ficava um pouco retraída e não sabia como reagir. Então, assim, foi interessante porque com o tempo, essas pessoas que fazem esse tipo de brincadeira, né, que para eles era brincadeira, era engraçado, elas passaram a me ouvir e a dizer, não, desculpa, Moura, que me chamavam de Moura, né, na faculdade. Desculpa, mas por estar fazendo isso, mas a gente achava que era brincadeira, mas como está ofendendo, a gente vai parar. Então, assim, essa é uma das experiências que eu gosto de relatar, porque muitas vezes as pessoas fazem achando que é uma brincadeira e não pensam como o outro se sente. E muitas vezes a gente não tem força para dizer como se sente. Então, talvez se eu tivesse silenciado nesses momentos, eles não tivessem mudado de comportamento. E que bom, né, que mudaram, porque muitas pessoas com informação, eles não mudam. Mas, assim, é algo que infelizmente é muito presente, principalmente com a gente do Nordeste, porque se há ainda o preconceito de dizer que no Nordeste não tem indígena, que só tem os indígenas lá na Amazônia, porque a gente anda de roupa, porque a gente fala o português. Muitas vezes a gente, quando diz que é indígena, diz, fala então na sua língua, sendo que, por exemplo, muitos indígenas perderam, muitos povos perderam a língua materna. É um exemplo, meu povo, a gente não tem mais a língua completa, porque a gente perdeu. Hoje em dia a gente tem palavras soltas que não dá, por exemplo, para fazer um texto corrido, porque a gente não tem conectivos. Então, muitas vezes, fala aí na sua língua, se você não sabe, você sofre preconceito por isso. O fato, como eu falei, de ter um celular, de ter um carro, tudo isso é ignorado. Então, é assim, a gente passa por esse processo, passou pelos esse processo de invasão dos territórios, de colonização, a gente é obrigado a falar o português, a se comportar como os portugueses, os europeus quiseram que a gente se comportasse, no sentido de moradia, no sentido de se estudar da forma como eles mandavam, de ter nomes como eles queriam. E aí hoje muita parte da sociedade ignora esse fato, ignora que a gente passou por esse processo de colonização e que a gente devia viver, deve viver ainda, né, como os nossos ancestrais viveram antigamente. Muito bom. Outra pergunta. Em termos de parlamento, como está a composição nas câmaras e congresso? Os mandatos têm sido parceiros nas lutas indígenas? Tem os dois lados, né? A gente tem uma bancada ruralista aí enorme, se vocês forem verem na Câmara dos Deputados. Mas, assim, a gente tem conseguido também algumas parcerias nesse sentido, com alguns parlamentares a nível de cada estado, né? A gente tem Joênia também, né, que é uma indígena, mulher, que está lá, que é deputada, e que tem chamado bastante a atenção para esse sentido da causa indígena. E, assim, as articulações, elas acontecem mais a nível de estado, por exemplo. Aqui, a Judécia já aqui tem uma articulação com alguns deputados do estado. E também, falando nesse sentido de representação, a gente tem começado a pensar, a ocupar esses espaços, porque acredito que é hora de nós falarmos por nós. Então, assim, mesmo tendo parlamentares que são parceiros, a gente vem discutindo e indo para cima. Na eleição passada, a gente teve Sônia Guajajara, né, que é uma importante liderança, que foi candidata a vice-presidente na chapa de Boulos, do PSOL. Então, a gente vem tentando ocupar esses espaços. Aqui na minha cidade, a gente está vivendo esse pleito eleitoral, né, de eleições municipais. O meu cacique, ele é candidato a prefeito. Então, assim, a gente tá se colocando, não ele, mas nós estamos dizendo que é uma candidatura nossa. O povo chucuru está se colocando nesse pleito da prefeitura de Pesqueira. E no sentido de vereadores também, a gente tem tido vários vereadores indígenas. O exemplo do meu povo, nos últimos 20 anos, a gente nunca ficou sem representação na Câmara. Atualmente a gente tem 2 vereadores aqui e temos, acho que, mais de 10 candidatos nessa eleição. E indo para outros povos também, a gente tem outros, no sentido de vereadores, né, do local, tem algumas representações e candidatos também. Mas aí se dá nesse sentido, a gente consegue, sim, algumas dessas parcerias, que é o que ainda ajuda, mas aí o objetivo é que a gente chegue lá e que a gente ocupe esses espaços. E aproveitando a oportunidade, eu vou relatar uma experiência minha que eu vivenciei ano passado, que eu participei do estágio visita da Câmara dos Deputados. Eu esqueci de colocar isso no currículo para chamar a atenção, né? O estágio visita, ele é um programa da Câmara dos Deputados, que todos os deputados, eles podem indicar até 2 estudantes para participarem. É uma semana de vivência como deputado, de elaborar projeto, de ir para a comissão defender. A gente tem várias atividades de participar de comissões, de votações.
E aí eu fui, normalmente por indicação. Então, assim, normalmente vai o pessoal muito de direito, de relações internacionais, de ciências políticas e que tem contato com os parlamentares, né? Então, um deputado aqui do estado de Pernambuco, ele fez uma seleção via Instagram, uma seleção pública, eu me inscrevi e fui selecionada e participei. Então, foi um momento muito bom para mim também, porque eu já tinha ido ao Congresso, mas eu tinha ido brigar pela questão da Bolsa, como eu citei, e assim, a gente era impedido de entrar em diversos espaços, porque estava pintado, porque estava com um vestido. E quando eu fui para o estágio, eu fiz questão de estar pintada, eu fiz questão de estar usando o nosso ornamento, de estar usando, de estar mostrando que eu era indígena e que eu estava ali. E para mim a satisfação maior era que eu estava podendo, tipo, muitas pessoas, eu via muitos olhares ignorando a minha presença ali, mas eu estava participando do estágio de visita e assim eu tinha liberdade de transitar por todos os locais, que eu acho que devia ser uma coisa que deveria acontecer sempre, a gente não deveria ser impedido de entrar, tendo em vista que o Congresso é a casa do povo. Então, foi uma experiência bastante gratificante nesse sentido para mim também. Muito emocionante sua experiência. Márcia pergunta, em relação a religiões e falas preconceituosas, por exemplo, as polêmicas em torno do infanticídio, o que você teria para falar? Em relação à questão de religiões, né, é muito particular de povo para povo. Aqui o que é mais presente é o catolicismo, é muito presente mesmo, assim. E, assim, tem algumas críticas nesse sentido. A gente tem a parte da religião indígena, que são nossos rituais, e que hoje, assim, por exemplo, nas missas, os padres que atuam dentro do território, eles são muito abertos. Então, por exemplo, nos momentos da missa, a gente tem a questão de cantar pontos do nosso toré, cânticos que a gente canta no nosso momento de toré. Então, é uma questão assim bem, bem aberta. A gente tem uma relação tranquila hoje em dia aqui no meu povo com esse sentido de religião. No entanto, falando de outros povos, se tem tido algumas dificuldades com a chegada de algumas religiões no sentido de evangélicos, dentre outros, porque é uma coisa mais restrita. Então, se tem tido certo conflito com as lideranças, porque eles têm feito esse processo de impedir que as pessoas que aderem à religião não pratiquem mais os rituais, tem como algo diabólico. Então, assim, são diversas situações diferentes que a gente vivencia nos territórios. Quais foram as outras duas coisas? É sobre o infanticídio. Temos mais 3 minutinhos. Eita, já. Voa, né, o tempo. Então, em relação a isso, se tem mais na região norte, né? Eu acredito que o colega viu aí essa questão que a gente teve e acabou tendo muitos casos, e se dá justamente por essa questão de religiões, essa questão da punição, por você aderir ou não àquela religião. Aqui não é algo tão presente assim, como eu disse, porque a gente é bem mais aberto e cada um é adepto daquilo que acredita, e dentro do catolicismo aqui da região católica, eles respeitam muito essa particularidade. Já acabou? Não, você ainda tem mais uns 2 minutinhos aí, se você quiser encerrar, contar mais alguma experiência. Às 8h25 a gente encerra. Tá, então, agradecer pelo momento, voou o tempo, Vou. mas foi muito bom, acredito que deu para responder algumas perguntas. Eu me deixo aberta também, podem falar comigo aí no Instagram, se quiserem marcar outro momento para a gente conversar. Agradecer mesmo por esse momento, por essa oportunidade. Parabenizar a organização, né, do curso. Terão outras lives, não é isso aí? Essa é uma Terão. das que vai acontecer. Então vai ser um mês aí. O pessoal aproveitem esses momentos, né? Tem certificado que eu vi, então assim, mais e tá ganhando aí, né, o certificado, as horas. Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído com esse processo, com esse momento de vocês, e estou aberta para contribuir de outras formas. Se vocês quiserem, pode falar comigo que a gente conversa. Marcela, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de você compartilhar conosco todas essas informações. A gente precisa, como a gente já tem falado aqui, a gente precisa dar voz, visibilidade à luta indígena, e você explanou maravilhosamente.
Assim, infelizmente o tempo é curto, né? Esse tema a gente precisa abordar sempre, mas o curso de serviço social também está de parabéns, sempre trazendo lives significativas no nosso processo de lutas. Mas no mais é agradecer mesmo, foi maravilhoso. E gostaria de também agradecer a todo mundo que participou, que está acompanhando até o final. Espero que para vocês tenha sido também assim bem somativo esse conhecimento que Marcela pôde compartilhar com a gente, né? Beijos, tchau, tchau. Até a próxima quarta com mais uma live maravilhosa. Tchauzinho!